consórcio milho com braquiária melhora a qualidade do solo, agrega valor à terra e gera renda na propriedade. O plantio da braquiária, inclusive, promove cobertura e proteção do solo e melhora o controle de plantas invasoras. Quem vai nos explicar mais sobre o tema é a engenheira agrônoma e técnica da Sementes Oeste Paulista, Andresa Cruz. Seja bem-vinda ao nosso canal, um prazer tê-la conosco. Olá, Juliana, prazer é meu desse convite, muito obrigada. Então, Andresa, explica pra gente como funciona o consórcio milho com braquiária numa propriedade rural. Quais as características desse método? Então, a ideia do consórcio serve para dois pontos principais. Um é a reforma da pastagem, com um lucro que vem bem mais rápido, um rendimento que volta mais rápido para o produtor, e ele faz essa reforma utilizando todos os nutrientes, toda a fertilidade correta. Então, o pasto que vier depois, que vai vir junto com esse milho, o que vier depois já vem um pasto muito mais melhor formado, com mais nutriente, com mais estrutura para o animal. Então, o animal vai ganhar muito depois. E no caso da agricultura, a entrada da pastagem, da própria palhada e do animal no sistema, ele vai trazer também muito condicionamento do solo, assim como você disse, vai melhorar todo o ambiente da propriedade. Então, melhorando o controle de plantas daninhas, a estrutura do solo, armazenamento de água e, consequentemente, aumentando a produtividade das culturas seguintes. Então, pode ser usado tanto para o pecuarista que quer reformar suas áreas, quanto para o agricultor que quer melhorar o condicionamento do seu solo. Gostaria que você trouxesse alguns exemplos para a gente desses benefícios, tanto para a terra quanto para o agricultor, desse tipo de consórcio. Quais são as vantagens para o meio ambiente e para o produtor rural? Então, pensando em meio ambiente, você tem uma otimização do uso da terra. Então, naquele solo, por exemplo, do pecuarista que estava degradado, né, a gente tem uma situação hoje no Brasil de mais de 60 milhões de hectares de solo degradado. Então, é uma situação muito comum que a gente vê, e a reforma, utilizando o consórcio do milho com a braquiária, você tem o benefício de melhorar, de reestruturar esse solo, porque quando a gente faz a reforma convencional, muitas vezes não é utilizado calcário no volume correto, não é utilizado gesso, não é feito o preparo do solo de forma ideal. Então, quando você faz agricultura nesse sistema, você necessariamente viabiliza esse sistema, você melhora os índices. Então, a gente vê, por exemplo, a gente vê áreas no Mato Grosso do Sul de mais de 40 a 60 dias sem chuva e o gado ainda em cima da pastagem que veio desse sistema de integração. E no cenário em volta, a área toda degradada, os pastos todos secos, porque nesse solo ele está mais estruturado, ele tem mais matéria orgânica e ele vem também com os nutrientes do milho, das culturas anteriores. Então, você tem um animal que ele pode ganhar peso por mais tempo nessa área, utilizando melhor a área e controlando daninha também. No caso da agricultura, a gente vê, por exemplo, na região de Presidente Prudente, onde está a sede da SOESP, lá naquela região é uma região muito arenosa, com solos de 5% de argila, né? Então, o que acontece nesses solos? Eles não têm capacidade de segurar a umidade de água. E muitas vezes, lá, não era feita agricultura por causa disso. Era só aquela pecuária extensiva. Então, hoje, a gente tem um cenário de aumento de soja, de milho e de outros cultivos na região, porque esse condicionamento de solo feito e essa ganha-ganha do milho com a braquiária, da agricultura com a pecuária, reestrutura o solo e deixa ele com uma condição muito melhor de aumentar os índices produtivos. Então, aumenta até 23%, 50%, a gente vê dados de diversas formas de aumento de grãos, de aumento de produção de leite, de carne. Então, tem diversos benefícios, cada benefício vai ser para uma propriedade específica, né? Então, mas tem muitos exemplos aí, pessoal da Embrapa, inclusive semana passada a SOESP promoveu um evento sobre milho com braquiária, sobre o consórcio, o ponto principal era esse, e a gente falou muitos dados, tem lá no nosso YouTube, tem dados assim muito interessantes, tem caso real de produtor,
no site da Embrapa, da rede LPF, vocês também conseguem ver esses casos, né, das suas regiões, de cada região. Então, informação e benefício e vantagem é o que não falta nesse sistema. E você acha que boa parte dos produtores de milho no país conhece e utiliza esse tipo de consórcio com braquiária, ou o método ainda precisa ser mais difundido no país? Olha, conhece, mas muitas vezes eles não sabem como fazer de uma maneira correta e têm medo de perder produtividade do milho. Então, o produtor que faz safra ou safrinha, muitas vezes ele tem medo de colocar a braquiária no sistema, porque pode perder essa produtividade, a braquiária pode competir. Isso são detalhes e ajustes do processo. Então, o que a gente recomenda? Faz uma área pequena de teste, aprende a fazer o sistema da sua forma, porque não existe receita de bolo. Então, o máximo que a gente consegue fazer é passar as diretrizes. Então, o ideal é você plantar a braquiária para dar 5 a 10 plantas por metro quadrado. Se der muito mais que isso, pode competir, você tem que usar um herbicida para segurar. Então, tem detalhes e ajustes, né? A metodologia de plantio, se vai fazer junto, se vai fazer defasado. Então, cada metodologia tem um detalhezinho a ser ajustado ao sistema. Então, conhecer o pessoal conhece, mas muitas vezes tem medo de entrar nesse sistema por medo de perder a produtividade do milho. Mas, inclusive, nesse nosso evento, o Gessi Secom, que é o pesquisador da Embrapa, ele mostra com números e mostra muito bem como você vai condicionando esse solo e melhorando a produtividade ao longo do sistema. E mesmo que você tenha uma perda inicial, né, nos primeiros momentos, na primeira safra que você implementa o milho com a braquiária, mesmo que isso acabe acontecendo, o ganho já acontece na próxima cultura que vem aí, porque seu solo está estruturado, você diminui o uso de herbicida, você condiciona mais o ambiente. Então, num geral, os custos e os benefícios econômicos e ambientais, no fim da história, acaba sendo sempre positivo. Entendi, Andresa. Você falou então que não existe uma receita de bolo, apenas recomendações sobre a quantidade recomendada para consorciar, mas o telespectador que nos acompanha e quer experimentar essa tecnologia, o que ele deve fazer? Como ele define a maneira mais equilibrada para essa divisão? Sozinho? Ou ele tem que procurar um especialista, procurar um consultor para ajudar nessa tomada de decisão? Olha, o ideal é sempre procurar alguém que já tem alguma experiência no sistema. Então, a gente tem diversas unidades da Embrapa espalhadas pelo Brasil que já têm o know-how, do conhecimento desse sistema de LPF. A gente tem a Fundação MS, lá no Mato Grosso do Sul. A gente tem a Fundação MT, a gente tem diversos pontos, né? Senar também. A gente tem diversos pontos espalhados de assistência técnica, Emater, Embrapa, que estão prontos e preparados para ajudar nesse sistema. E tem sempre a rede LPF também, que ajuda, fomenta o sistema. A gente está promovendo, a Suesp faz parte da rede LPF, então a gente está promovendo capacitações para que o ano que vem a gente tenha mais técnicos capacitados para esses sistemas integrados, para ajudar nesses sistemas. As universidades também já estão colocando matérias de integração dentro dos seus currículos. Tem pós de integração, inclusive eu fiz a pós lá na UnoOeste, que é muito boa, recomendo para quem quiser, para os técnicos que quiserem, e recomendo para os técnicos também se especializarem nesses sistemas que vai demandar mão de obra e vai ser um nicho de mercado mais para frente, já e vai aumentar cada vez mais. Então, o produtor que quiser começar, procura entrar nos sites, na plataforma da Embrapa, da rede LPF, no nosso blog da Semente tem muita informação também, e buscar saber referências da sua região. Então, na minha região, qual fazenda que faz aqui perto? Qual produtor? Participa de dia de campo, participa de eventos, mesmo que seja online, que nem ultimamente a gente está fazendo online, mas também resolve, também ajuda a dar as diretrizes. E começa sempre com um bom planejamento. Então, planejando, fazendo um plano de o que você quer fazer, e buscando referências na sua região, referências como clima e solo parecido com os seus, e aí
já tem um norte para dar início nesse sistema. Muito obrigada pela sua participação, Andresa Cruz, engenheira agrônoma e técnica da Sementes Oeste Paulista. Um ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.